O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, nós celebramos este segundo domingo do tempo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Domingo este que a Igreja nos concede todos os anos ouvir o Evangelho de São João, em que nos apresenta o episódio da incredulidade de Tomé. É fundamental que, a partir desta ótica da incredulidade de Tomé, nós olhemos a nossa vida cristã. Há um elemento que talvez passa despercebido na leitura do Evangelho, que é o elemento que eu quero destacar para fazer a ponte do Evangelho de hoje com a primeira leitura. No Evangelho fica muito claro, os discípulos estão reunidos no primeiro dia da semana, no domingo, o Dies Domini. Jesus aparece aos 11 discípulos, aos 10 discípulos, coloca-se no meio deles e saúda com a paz. Diante deste episódio, os discípulos, vendo o seu divino mestre, contam a Tomé que não estava presente na ocasião. E Tomé fica um pouco incrédulo
e diz que, olha, se eu não colocar os dedos na marca dos pregos, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Eu preciso, portanto, fazer uma experiência sensível para acreditar. Notem, a ausência de Tomé do seio da comunidade no dia do Senhor fez com que Tomé caísse na incredulidade. Por que eu digo isso? Porque na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos nos apresentam 4 elementos que identificam a catolicidade, que identificam o espírito cristão. Se você se diz cristão, esses 4 elementos precisam permear a sua vida. Atos 2, versículo 42. 4 elementos, portanto, são o ponto para nos identificar como cristãos e para sanar o problema da incredulidade. Primeiro ponto, os Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. São Lucas é o autor, assim como do terceiro evangelho, dos Atos, ele é o autor. E Lucas começa dizendo, o primeiro elemento que nos identifica é o ensinamento dos apóstolos. Portanto, neste primeiro elemento nós temos o quê? O que é o ensinamento dos apóstolos? O ensinamento dos apóstolos é tudo aquilo que foi transmitido ao longo dos primeiros séculos da história da igreja, que está contido nos grandes apóstolos e na era subapostólica, no período da patrística, que nós chamamos de santos padres, a tradição da igreja, com T maiúsculo. Nem tudo aquilo que nós cremos está somente na Sagrada Escritura. Este é um princípio protestante. O princípio de Martim Lutero, no processo de revolução que ele realizou no século XVI, está sola Escritura. Então, se não está na Bíblia, não vale. Esse é o princípio protestante. Para nós católicos, esse não é um princípio real. Por quê? Porque a própria Sagrada Escritura ela vai sendo constituída nos séculos posteriores à morte de Nosso Senhor. E nem tudo aquilo que se conta e que se fala a respeito do Senhor está na Sagrada Escritura. Há muitas coisas que, como o Evangelho nos recorda no final de hoje, há muitas coisas que não estão escritas neste livro, mas estas foram escritas para que saibais que Jesus é o Filho de Deus. Então, o primeiro elemento que nos identifica como cristãos católicos é o ensinamento dos apóstolos. E por isso, dentro do ensinamento dos apóstolos, nós nos tornamos verdadeiramente católicos, porque somos fiéis à tradição da igreja, à Sagrada Escritura e ao magistério da igreja. Muito bem. Então, a fé católica, ela é um esforço racional. Nós não cremos somente porque seguimos a ilusão do nosso imaginário. Santo Tomás diz que a fé, ela é racional, ela é possível de chegar à luz da razão, ou seja, do intelecto, e compreendermos a fé. Então, a fé para nós não é uma experiência meramente sentimental, ela é uma experiência que se dá no intelecto. Você vê a verdade, iluminado pela luz da graça, e você adere à verdade e crê na verdade, por quê? Porque a verdade, ela tem uma força avassaladora que nos faz vê-la e crer. Não é à toa, meus irmãos, que muitos cristãos parece que vivem na ignorância da sua fé. Conhecem superficialmente a sua fé e ficam ali. A fé, ela precisa ser aprofundada, ela precisa ser conhecida, né? Vejam, um dos destaques maiores que eu sempre faço em relação a isso é que quando nós precisamos fazer um esforço para estudar a fé, há um grupo muito pequeno, muito incipiente de cristãos que querem conhecer com profundidade a fé. A maioria quer, na experiência da fé, somente facilidade, conveniência. A fé é uma coisa conveniente para mim, porque eu obtenho privilégios, ou porque eu talvez tenha medo de perder a vida no céu, então eu prefiro crer. Não, a fé, ela precisa levar cada cristão a querer aprofundá-la, conhecê-la.
São Pedro, na sua primeira carta, diz que nós precisamos dar razões da fé. Eu não simplesmente creio, porque, está lá dito, vamos lá crer. Não, eu quero saber as razões pelas quais eu creio e adiro à minha fé. Então, este é o primeiro elemento, o ensinamento dos apóstolos. Tudo aquilo que nós aprendemos na Sagrada Escritura e tudo aquilo que contém na tradição da igreja, que é ensinamento dos apóstolos, nós aderimos porque foi transmitido por nosso Senhor aos apóstolos, e os apóstolos tornaram-se, portanto, anunciadores dessas verdades ao longo dos séculos, e essas verdades chegaram até nós hoje. O segundo elemento que São Lucas apresenta como elemento vinculante do ser cristão é a comunhão fraterna. Então, primeiro elemento, o ensinamento dos apóstolos. Segundo elemento, a comunhão fraterna. A comunhão fraterna é um elemento que nos faz cristãos. É muito estranho quando as pessoas se dizem cristãos, mas querem viver no seu gueto, isoladas. A fé, ela precisa assumir compromisso. E o compromisso se faz com o outro, na comunidade, concretamente. Então, quando nós vemos uma pessoa necessitada, nós somos capazes de realizar obras de caridade para com o próximo. Quando você vê que uma pessoa perdeu um ente querido, você estende a mão, os braços e se solidariza com ele diante do sofrimento. A comunhão fraterna, ela se faz de maneira concreta com as pessoas que vivem à nossa volta. Pode ser que essas pessoas sejam aquelas que Deus nos confiou dentro da nossa própria casa, que às vezes nós precisamos estender as nossas mãos, estender o nosso olhar sobre aquela pessoa porque está passando por um sofrimento muito grande. Talvez não seja um sofrimento material, pode ser que seja um sofrimento emocional, psíquico ou até espiritual. Mas se você tem verdadeira comunhão fraterna, estas atitudes precisam estar ancoradas na sua vida, a começar dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, nas relações com as pessoas que você convive diretamente e, acima de tudo, dentro da nossa comunidade paroquial, né? Ninguém pode se salvar sozinho. Nós somos, como São Paulo recorda na carta aos Coríntios, membros uns dos outros. E se eu sou membro um do outro, se eu participo da vida do outro, diretamente por causa do batismo e pelo fato de sermos irmãos e cristãos, eu não posso viver a minha vida sozinho. Eu me fecho no meu quarto, faço minhas orações e está tudo bem. O mundo que se lasque. Isso não entendeu nada do que é o ser cristão. Não compreendeu absolutamente nada do Evangelho. Porque todas as manifestações realizadas pelo nosso Senhor na Páscoa, elas se dão na comunidade. Jesus aparece para 2 ou mais. A única experiência foi com Maria Madalena. As demais, todas as experiências do ressuscitado, elas se dão e incidem dentro da comunidade, para mostrar que o Senhor vem para se revelar a uma comunidade da qual nós temos inúmeras diferenças, pessoas extremamente diferentes, mas que a gente precisa estar ancorado numa verdade que é Cristo. E diante da verdade que é Cristo, a gente ultrapassar os limites. Porque tem muita gente que diz, eu não vou lá na comunidade porque, eu não gosto daquela pessoa. Eu não vou lá naquela comunidade porque tem que se encontrar com aquela outra pessoa. Isso é simplesmente uma atitude meramente egoísta, que você busca uma comunidade por conveniências. A nossa comunidade precisa ser fruto das diferenças que nós temos, cada um colocar o dom que recebeu de Deus a serviço, mas entendendo que o que realiza verdadeiramente a comunidade, a comunhão fraterna, é o fato de que nós somos uma família. Nós desejamos ser uma família aqui na terra para ser família no céu. Porque talvez muitas pessoas estão desejando ser família no céu, mas antes não desejam ser família aqui na terra. Como vai ser isso, gente? Se você viveu de maneira solitária a vida inteira, não quis impactar a sua vida na relação comunitária, e aí no final você vai querer o céu, onde vão estar reunidos multidões e multidões para viver a glória do céu. Muito estranho que se estabeleça uma experiência deste modo. Então, comunidade não é somente um ato do sacerdote em relação a vocês. Comunidade é uma relação de todos nós, unidos, ancorados à luz da mesma fé.
Nas diferenças, a gente supera os limites. Terceiro elemento que nos faz cristão, rememorando, ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, e o terceiro elemento é a fração do pão. A fração do pão se realiza de dois modos, no gesto litúrgico e no gesto existencial, na vida. No gesto litúrgico, a fração do pão se estabelece em cada missa. A fração do pão, desde o início da tradição cristã, era a missa, era a Eucaristia. Lugar onde os cristãos se reúnem para celebrar o sacrifício do Cordeiro Pascal. Por isso, meus irmãos, que todos os domingos, se nós formos olhar lá na tradição cristã, os cristãos se reuniam todos os domingos. Vocês viram que o evangelho começou no primeiro dia da semana. 8 dias depois, portanto, domingo que vem, novamente a comunidade estava reunida, e é lá que Jesus aparece. Jesus aparece todos os domingos aos apóstolos, na comunidade, até a sua ascensão. E ali ele vai se manifestando. Jesus vai impelindo aqueles apóstolos que estavam com as portas fechadas, medrosos, porque os judeus haviam crucificado Jesus, com toda a consequência da morte de nosso Senhor, mas eles estavam medrosos, fechados. E é o Espírito Santo que vai impelir, que vai soprar sobre aqueles apóstolos a ousadia, a coragem de sair do cenáculo e se tornarem mensageiros do Evangelho. Olha o que a Eucaristia é capaz de produzir em todos nós. A Eucaristia gera um elemento vinculante com a vida dos irmãos. Comungar é ser para o mundo um sinal. Cada comunhão que nós recebemos, cada comunhão que nós fazemos, nós precisamos, unidos a Cristo, tornando-se participante da vida dele, porque o comemos e bebemos, tornar-se presente também na vida dos irmãos. E mais, tornar-se anunciador desta verdade que vimos e ouvimos. Fração do pão, então, no primeiro elemento é um elemento que me vincula com as pessoas. Este elemento que me vincula às pessoas também na comunhão fraterna, expressamente na fração do pão, precisa ser manifestado comunitariamente todos os domingos. É por isso que a gente vem à missa todos os domingos para receber o corpo e o sangue de nosso Senhor. No Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 36, nosso Senhor diz: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Do contrário, também essa é uma verdade. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida. Então é muito estranho para um católico que se vincula a nosso Senhor na fratio panis, na fração do pão, não vem ao domingo para receber a Sagrada Eucaristia. Evidentemente que em circunstância de pecado nós não podemos nos aproximar da Eucaristia, mas aí você está participando da fratio panis, recebendo a comunhão espiritual e acertando a sua vida espiritual o mais rápido possível. Seja se você está em pecado grave, consciente, vai à confissão. Sejam outras circunstâncias, também precisa resolvê-las, né? Não vai ficar a vida inteira e morrer em pecado grave, porque senão isso vai ter uma consequência nefasta sobre a sua vida espiritual. Muito bem. Mas o segundo ponto que nos liga à comunhão, à fração do pão, é a partilha dos dons. Nós recebemos os dons de Deus para partilharmos, para dar ao outro aquilo que recebemos de Deus. Então, se somos cristãos, nós nunca podemos ser egoístas. O cristão precisa quebrar dentro de si o egoísmo e ir ao encontro dos irmãos. O último elemento vinculante é a vida de oração. Recordemos, ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e a oração. Nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos rezar, meus irmãos. Quem não reza, vira bicho. É isso. A pessoa vai se animalizando. Uma pessoa que não reza, que não tem vida de oração, vai se tornar um animal. Porque são os animais que não rezam. São os animais que não se encontram com Deus. Por isso a nossa vida precisa ter espaço de oração. E esse espaço não é dominical. Esse espaço é diário. Todos os dias eu preciso rezar. Ao me levantar, ao fazer as minhas refeições e ao ir descansar. Tem muita gente que não reza. E, portanto, se você não reza,
você vai sendo dominado pelas suas paixões, pelos seus desejos. Se a gente reza e já é uma pedreira para vencer os inimigos da alma, o que dirá aqueles que não rezam? Aqueles que não rezam, de fato, não vencem nada na vida. Podem até vencer elementos materiais, mas espiritualmente vai ser sempre um derrotado. Porque é a oração, o instrumento que nos faz, irmãos, reconhecer interiormente a graça de Deus. Então, nestes 4 elementos, nós temos o espírito católico. Você é católico não somente por ter sido batizado e participar das missas dominicais. Os elementos que te vinculam à fé católica são, primeiro, ensinamento dos apóstolos, fidelidade à tradição da igreja. Segundo, comunhão fraterna. Não me salvarei sozinho. Não adianta eu ficar só no meu gueto. Eu preciso me solidarizar com as pessoas que estão próximas a mim. E quem são aqueles que estão próximos a mim, que Deus colocou e me confiou? Terceiro, missa dominical, fração do pão, eucaristia. Não há possibilidade de você ter vida verdadeira se você não recebe o preciosíssimo corpo e o sangue de nosso Senhor. Quarto elemento, vida de oração. Quem não reza, como eu disse, quem não tem vida interior, quem não reflete, não sabe fazer bem nada na vida. Se você não tem vida de oração diária, se você não tem união com Deus, a sua vida é uma perca de tempo. Essa é a verdade. Você está vivendo no automático, sem saber para onde ir. Quantas vezes a nossa vida vai nessa direção, gente? No automático. Que nós perdemos completamente o sentido. Você está fazendo coisas e nem percebe, sem saber as razões pelas quais você faz a coisa. Você acorda de manhã, vai para o trabalho, volta, almoça, depois descansa um pouquinho, volta para o trabalho, trabalha da tarde, chega em casa, faz outra coisa, pá, dorme. Amanhã acorda de novo e vai, pá, 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 pá. Amanhã, depois de amanhã, depois, pá, pá, pá. Aí você pergunta, para onde você está indo? Não sei. Aí você diz, essa pessoa é uma retardada. É retardada. Por quê? Porque ela não sabe para onde está indo. Ela está vivendo uma vida frenética, sem saber aonde ela está indo. Isso é uma loucura. Isso é uma insanidade mental. Como você não sabe para qual é a sua direção? Não, a gente vive assim, e a gente vive para o final do mês, para cair o salário numa conta, e a gente pega e paga as contas, e assim começa o mês de novo, e assim a gente vive um mês, final do mês chega o dinheiro, a gente paga as contas, e a gente vai nesse ritmo sem saber para onde a gente vai. Gente, isso é uma loucura, né? O Chesterton, que é um autor clássico, até citei já isso daqui em homilias. Chesterton é um autor do início do século XX, que influenciou muitos pensadores, né? C.S. Lewis, né? O próprio autor do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien. O pensamento de Chesterton influenciou esses grandes autores. Talvez vocês já assistiram Senhor dos Anéis, né? Toda a trama, todo o pensamento de Tolkien é bem o pensamento do Chesterton. E Chesterton dizia, o que você diria de uma pessoa, né, que pega um ônibus aqui e vai para uma cidade? Ele não fala São Paulo, mas eu exemplifico como São Paulo. Chega em São Paulo, ela desce lá no metrô, né, a rodoviária, depois vai para o metrô, e aí alguém pergunta para ela, o que você veio fazer aqui? A pessoa diz, eu não sei. Eu peguei o ônibus lá em Bandeirantes e vim para cá. Mas para onde você está indo? O que você está vindo? O que você veio fazer aqui? Não sei. O que você diria dessa pessoa? Nada? Para você é normal uma pessoa pegar um ônibus aqui? Tá, eu vou pegar um ônibus, vou para São Paulo, mas eu sei, eu vou lá na 25 de março, eu vou na Catedral da Sé, eu vou num teatro, eu vou fazer alguma coisa, objetivamente, mas eu peguei o dinheiro, comprei a passagem, fui para São Paulo, cheguei no metrô e não sei para onde eu estou indo. Eu acho que eu vou voltar para casa. Você diria dessa pessoa que ela é insensata. Só que a gente vive desse jeito às vezes. Pegando todos os dias o ônibus, fazendo as coisas e sem saber por que a gente faz as coisas. Sabe por quê? Porque nos falta vida interior. Falta vida de oração. Porque a vida de oração coloca equilíbrio nisso. A vida de oração coloca o eixo para que você saiba para onde você está indo. Eu estou vivendo as batalhas de todos os dias, mas eu sei que as batalhas de todos esses dias vão passar, porque tem vida bem-aventurada depois, isto é, tem céu. Eu estou indo para a pátria definitiva, que é o céu.
mas nós estamos vivendo como gente doida, insensata, que não sabe para onde está indo. Que muitas vezes está ancorando sua vida somente nos bens materiais. E isso causa tédio, desilusão, depressão. Porque é uma vida sem sentido. Por mais divertida que possa ser a vida, final de ano, eu vou passear em algum lugar, mas tuas férias acabam, e aí? Volta a vida de novo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, e assim a gente vai na expectativa das próximas férias. Mas você vive em função das próximas férias, e os dias que você vai percorrendo durante o ano, para que eles existem? Será que você não está perdendo muito tempo? Será que a sua vida não está sendo inútil? Então, ser útil, como recorda São José Maria Escrivá, né? Ser útil deixa rastro. Que a nossa vida possa deixar rastros de céu. Que se nós tivermos esses 4 elementos que nos vinculam à fé católica, eu tenho certeza que a gente não cai na incredulidade que Tomé experimentou no Evangelho de hoje. Ele não estava na comunidade no dia do Senhor, vivendo segundo o seu jeitinho. Aí vem a dúvida, vem a falta de fé. No domingo seguinte, aí tem que passar um bafão na frente de todo mundo, né? Se eu não colocar o dedo na marca, se eu não puser a mão no seu lado, eu não vou acreditar. Aí Jesus aparece e diz, vai lá Pedro, põe o dedo aí no lado, toca. Daí ele nem se atreve, né? Porque Jesus está diante dele e aí ele faz uma bonita profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. No entanto, Jesus proclama uma bem-aventurança, que é uma cutucada para Tomé. Felizes os que creram sem terem visto. E esses somos nós. Nós somos felizes porque cremos e ainda não vimos o Senhor ressuscitado. Mas eu posso ter feito uma experiência com o Senhor à luz da fé na alma? Sim, mas aquele Senhor ressuscitado que apareceu aos discípulos em corpo glorioso, nós só veremos na glória do céu. Nós podemos fazer um ato de fé, é verdade, no íntimo de nossas almas e ver o Senhor ressuscitado em nós. Mas aquela experiência dos apóstolos ficou restrita a eles. Então, meus irmãos, renovemos a nossa fé. Entendamos o que significa ser católico. Ser católico, a gente não cai na incredulidade. Por quê? Porque nós estamos ancorados uns nos outros. Não há o que temer. E se eu estou ancorado na fé de sempre, não há como se perder. Portanto, recordemos esses 4 elementos para a nossa vida cristã.